nossas vidas, amém? Estamos aqui hoje unidos, reunidos para mais um culto, poderoso culto online. E eu quero que você fique junto conosco aí, receba tudo nessa noite. Nesse momento, nosso irmão ainda vai estar ministrando ao Senhor louvor juntamente com você. Logo após, o irmão Guilherme vai estar trazendo a palavra de Deus. O Guilherme, que também é graduado do Remo, juntamente com ele também, graduado do Remo, ministro de louvor aqui da igreja. E logo após eu volto para falar com você. Tem uma surpresa para você hoje, amém? Algo poderoso para as nossas vidas. Fique ligado até agora, amém? Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh! Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Nós nos alegraremos no Senhor. Aleluia. Deixa eu chamar aqui nosso irmão Guilherme, que vai estar ministrando a palavra aqui nessa noite. Aleluia. Graças a paz, queridos, boa noite para vocês, amém? Quero dizer que é uma grande alegria estar aqui hoje com vocês, para que nós possamos aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus, amém? E eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos aprender um pouco sobre como se comportar diante de uma pressão, amém? Eu estava vendo algumas coisas acerca dessa pressão que o mundo
inteiro está passando, e eu não me conformei com os comportamentos de algumas pessoas que estavam se entregando totalmente a essas pressões. Amém? Então o Espírito Santo vai nos conduzir nessa noite para que nós possamos aprender a como nós devemos nos comportar diante dessa pressão. Amém? Eu quero pedir para você abrir comigo lá em Marcos capítulo 4. Amém? Abra comigo lá em Marcos 4. E antes da gente começar a falar que comportamento nós devemos ter diante da pressão, nós vamos aprender qual comportamento nós não devemos ter. Amém? E essa passagem é muito conhecida, amém? Está lá em Marcos 4, a partir do verso 35. Essa passagem, ela remete àquele episódio onde Jesus, ele acalma a tempestade, amém? Eu gostaria de pedir, de te encorajar a pegar sua Bíblia nesse momento e abrir comigo lá em Marcos 4, 35, para que você possa ter o entendimento da revelação da palavra de Deus, amém? Então vamos lá, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Marcos 4, verso 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o barco já estava cheio. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Vamos parar por aqui, porque nós precisamos entender o contexto desse episódio, tá? Para que você não venha, por acaso, querer julgar Jesus, porque Jesus estava dormindo no barco, amém? Então nós precisamos lembrar que Jesus, ele veio em forma de homem. Então Jesus possuía um corpo físico, como o meu e como o seu, tá certo? E antes de acontecer esse episódio aqui da tempestade, Jesus, ele havia operado milagres, ele havia curado pessoas, e ele estava há um tempo já ensinando uma multidão através de parábolas, através da pregação da palavra. O que acontece? O corpo de Jesus estava cansado, Jesus estava cansado fisicamente, porque foi um dia bem puxado para ele, vamos dizer assim. Então Jesus sentiu esse cansaço, por isso que Jesus estava dormindo ali no momento daquela tempestade, amém? Então vamos continuar aqui. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Em outra linguagem: mestre, a gente vai morrer, você não está vendo que a gente vai morrer aqui? Faça alguma coisa. E aí o que acontece? Jesus então, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus disse então aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outras versões diz: homens de pouca fé. E o 41 encerra dizendo: eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Então, antes de aprender como se comportar diante da pressão, a gente vai aprender como não se comportar, amém? E você não deve ter o mesmo comportamento que esses discípulos tiveram, amém? Você não deve ter medo, até porque não foi isso que a palavra nos garante, mas a palavra de Deus diz que Deus não nos deu, repito, Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder e de moderação, amém? E o que nós percebemos com essa pressão que se levantou no mundo inteiro, são pessoas dando brecha para o espírito do medo, pessoas dando brecha para a depressão, por conta dessa pressão que surgiu, amém? Mas eu quero te chamar a perceber algo nesse episódio. Os discípulos estavam o tempo todo com Jesus, 24 horas com Jesus, e onde Jesus ia, ensinava, pessoas eram curadas, a manifestação da glória de Deus era apresentada ali naquele lugar, coisas sobrenaturais aconteciam, Jesus operava milagres, e os discípulos, queridos, os discípulos estavam lá o tempo todo presenciando essas coisas. Mas percebam que diante de uma tempestade, os discípulos tiveram medo, mesmo tendo já presenciado tudo aquilo. E eu quero chamar a sua atenção, sabe?
nós estamos tendo os cultos regulares aqui, através da internet, através do Facebook, do Instagram. Os vídeos estão sendo postados no YouTube, para caso você venha perder um culto, você consiga assistir a mensagem. E sabe, será que você não está igual aos discípulos nesse momento? Será que você não presenciou vários milagres, curas? Será que você não foi cheio da palavra como os discípulos, e as pessoas foram ouvindo a pregação da palavra de Deus, tendo a revelação e o entendimento acerca da palavra de Deus para a sua vida? Será que nesse momento você não se parece mais com os discípulos do que com Jesus? Será que será que você não está abrindo brecha para o medo se manifestar na sua vida? Sabe, queridos, isso é totalmente errado e é contrário à palavra de Deus. Porque eu repito, não foi esse espírito de medo que foi nos dado, mas um espírito de ousadia, sabe, de poder. Você não está mais numa velha aliança. Você tem autoridade para utilizar o nome de Jesus, sabe? Você carrega esse poder, você carrega o maior habita em você, que é o Espírito Santo de Deus, sabe? Não há motivos para você se passar como os discípulos e ser ainda, como a Bíblia diz aqui, homens de pequena fé, homens de pouca fé. Não, querido, você tem que avançar, sabe? Você tem que avançar cada vez mais. Esse é o momento de você se lembrar das revelações da palavra de Deus que você teve, sabe? Uma coisa que eu estava vendo esses dias, eu achei muito interessante. O pastor Perilo Borba, lá da Sete Campina Grande, em uma de suas ministrações, ele diz assim, que a incredulidade não é apenas não ter o conhecimento acerca da palavra de Deus, mas a incredulidade também acontece quando você não lembra as coisas, a revelação da palavra de Deus, as coisas que você já recebeu da parte do Senhor. Você também está sendo incrédulo, sabia? Então esse é o momento certo de você resgatar essas coisas, sabe? De você meditar nessas passagens, de você dizer não para o espírito de medo e continuar avançando, continuar perseverando em fé. Amém? Agora eu vou te pedir para abrir lá em Romanos 12, tá certo? Que agora nós vamos ver qual tipo de comportamento que nós como cristãos devemos ter diante de uma pressão, diante de qualquer pressão. Amém? Abra comigo lá então em Romanos 12. Aleluia, glória a Deus. Abra lá em Romanos 12, nós vamos ler do verso 1 ao 2, amém? Abra sua Bíblia aí, acompanhe comigo então, Romanos 12, verso 1 ao 2, diz assim: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção no verso 2: E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo. Sabe, querido, com a situação atual que o mundo vive, você não deve se conformar. Você não deve se conformar e achar que está tudo bem continuar assim, que está tudo bem se prolongar por mais um mês, 2 meses, 3 meses. Isso não está certo, querido. Você não deve se conformar com este mundo. Amém? Mas preste atenção, que revelação poderosa nós vamos receber agora. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Vamos parar por aqui. Sabe uma das coisas que você deve fazer para se comportar diante de uma pressão? É renovar sua mente com a palavra. Amém? É renovar a sua mente com a palavra. É ler a palavra. É degustar desse banquete que o Senhor preparou e disponibilizou para mim e para você. Algo similar a renovar sua mente com a palavra? É um simples aparelho de celular ou de computador. Você tem ali inúmeros aplicativos, programas instalados, e você sabia que se você não atualizar eles periodicamente, se você não der a manutenção correta ali daquele sistema ou daquele programa, sabia que o seu aparelho ou o seu computador, o seu celular, ele pode ser danificado futuramente, ele pode paralisar, ele pode estagnar, e aí vai ser preciso dar uma manutenção mais rígida, vai ser preciso você formatar todo o sistema, você corre o risco até de perder todas as coisas boas que você tinha ali, naquele computador ou naquele celular. E queridos, por isso nós devemos renovar nossa mente com a palavra. Sabia? Eu tenho certeza que você
vez ou outra, você vai até o seu celular e você apaga um arquivo que você não utiliza, você apaga uma foto, um vídeo, porque está pesando na sua memória. E sabe, queridos, você deve pegar agora na sua mente aí, ó, e jogar todo o lixo fora. Jogar toda a sujeira fora. Você deve fazer uma limpeza aí daquilo que não serve para nada, e tirar, e no lugar disso, no lugar dessa memória, encha com a palavra de Deus. Encha com a renovação da palavra de Deus. A Bíblia nos instrui a meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. Sabe o que significa meditar? Meditar não é só ficar assim, esperando uma resposta do Senhor, não. Meditar, querido, é você pegar essa palavra e você pensar sobre ela. Você pensar acerca dela. Você pensar sobre o que essa palavra diz a seu respeito. O que a Bíblia diz que você é. O que a Bíblia diz que você pode. E o que a Bíblia diz que você tem. É sobre essas coisas que você deve pensar. Por isso eu te chamo a atenção mais uma vez. Pegue toda a sujeira. Faça uma limpeza na sua mente. Tire tudo aquilo que está ocupando espaço e que não presta. E coloque no lugar disso a palavra do Senhor. Coloque no lugar disso a palavra de Deus. Se encha, se renove a sua mente através da meditação da palavra do Senhor. Amém? Esse é o primeiro passo de como você deve se comportar diante da pressão. E esse primeiro passo, ele nos liga totalmente ao segundo passo. Amém? Abra comigo lá em Hebreus 11:6, que eu vou te mostrar qual que é esse segundo passo. Amém? Hebreus 11:6 é uma chave poderosa aqui para a gente poder continuar essa ministração. Aleluia, glória a Deus. Abra comigo lá, Hebreus 11, verso 6. Sabe, queridos, quando você renova a sua mente, quando você busca renovar a sua mente através da palavra, acontece uma coisa diferente. Porque quanto mais você lê a palavra, mais revelações da parte de Deus você vai ter, mais fome você vai ter e mais coisas você vai ter para degustar, sabe? É um processo de crescimento e aprendizado contínuo. É sempre para mais e para mais. E quando você cumpre o primeiro passo, que é renovar a sua mente com a palavra de Deus, revelações poderosas vão chegando para você. E uma delas está aqui em Hebreus 11, verso 6. Vamos ler aqui, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Amém? Diz assim, Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ponto. Vamos lá. Qual que é o segundo passo que você precisa aprender para se comportar diante da pressão? Isso aqui. Crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe? A palavra de Deus diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. E para você crer que Deus existe, você precisa crescer em fé, você precisa ter essa fé. Amém? E você precisa não somente saber ou crer que Deus existe, mas o versículo ele continua, ele tem um complemento aí. E ele diz assim: creia que Deus existe e creia também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meu querido, como que você tem buscado o Senhor nesse período aí de quarentena, na sua casa? Nós sabemos que tem alguns irmãos, irmãs, algumas pessoas que continuam com a sua rotina de trabalho, mas nós sabemos também que tem pessoas que estão afastadas do trabalho por esse período, mas também tem pessoas que estão trabalhando em casa. Logo tem um período a mais em casa, tem um período maior para poder ler, para poder estudar, para poder crescer. Eu te pergunto, como é que você tem buscado ao Senhor nesse período? Sabe, Deus é galardoador, mas Ele não é galardoador de todo mundo. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Meu irmão, você precisa buscar o Senhor em adoração, em leitura da palavra, sabe? Em oração, em súplicas de ações de graças. Você tem que buscar ao Senhor constantemente. Amém? E uma coisa me chama a atenção aqui. Quando você cumpre o primeiro passo, que é renovar a sua mente com a palavra de Deus, você começa a ter essas revelações. E uma revelação poderosa é que você, se você ainda não tem esse entendimento, você vai passar até hoje. Amém? Você passa a ter o entendimento que você é filho de Deus. Você não é apenas uma criatura, você não é mais uma criatura, uma simples criatura. Você é filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todos quantos aqueles que o receberam,
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meu querido, quando você cumpre o primeiro passo, você tem mais entendimento acerca da palavra. E aí, você vai saber o quê? Você vai saber que você precisa crer que Deus existe e que Ele é teu galardoador, teu presenteador. E você para pensar, rapaz, Deus é o meu pai. Todo pai tem prazer em presentear seu filho, em comprar algo novo, chegar, filho, toma aqui. O meu pai, quando eu estou trabalhando, quando eu estou na igreja, de vez em quando ele manda mensagem, ele me liga e fala, filho, passa aqui depois, eu tenho um negócio para ti. Eu já fico todo esperançoso, porque ele não me disse o que é, mas eu já sei que é algo bom, porque nenhum pai vai querer dar algo ruim para o seu filho. Então eu já crio aquela expectativa. Meu querido, como é que está a sua expectativa com o seu pai? Com Deus? O que você espera dele? Como é que está quando ele te chama para o íntimo? Como tem sido a sua resposta? Não, Senhor, eu vou agora, porque eu sei que vou te buscar com todo o meu coração, com todo o meu espírito, e coisas serão destravadas na minha vida. Ou será que espera aí, Senhor, mais 5 minutinhos de sono eu já vou ir, e aí passam 5 horas. Será que é isso que você tem feito dentro da sua casa durante a quarentena? Será que é dessa forma que você tem buscado ao Senhor em sonhos, dormindo e buscando ao Senhor em sonhos? Será que é dessa forma que você tem agido? Sabe, um pai, ele sempre preza pelo melhor ao seu filho. E certa vez, quando eu era criança, eu lembro que eu ficava pulando, né? Meu pai tinha comprado um sofá novo e eu ficava pulando naquele sofá. Eu ficava querendo, né? Menino, criança, não tinha entendimento das coisas ainda. E eu ficava pulando de um lado para o outro daquele sofá. E era um jogo, né? Era uma dupla. Eu pulava de um para o outro, pulava de outro para um. E certa vez meu pai falou assim, filho, não faça isso. Você vai cair e você vai se machucar. Perceba que um pai natural, ele tem todo um cuidado com o seu filho, quanto mais um pai espiritual. Sabe por quê, meu querido? Um pai, Deus, ele criou o mundo falando. Ele disse, haja luz e houve luz. Mas quando chegou no momento de criar o homem, ele não falou, ele simplesmente chegou e soprou o fôlego de vida. E o homem foi feito à imagem e à semelhança do Senhor em espírito. E o que acontece? O homem, ele pecou, ele desobedeceu ao Senhor, e houve aí uma separação da comunhão, do relacionamento. Não tinha mais como Deus se relacionar com o homem, porque o homem estava em pecado. E Deus é puro, limpo, é perfeito, não tem como Deus se relacionar com o pecado. Amém? Mas não parou por aí a história. Deus, além de criar o homem e ter todo o cuidado para que o homem não viesse a pecar, mesmo isso acontecendo, Deus ainda teve um cuidado de fazer o plano perfeito, o plano de redenção. E Ele mandou tudo que Ele tinha, que era o seu único filho, Jesus, para morrer por mim e para morrer por você, para que nós pudéssemos agora restabelecer essa condição de filho que nós tínhamos lá atrás. Perceba o cuidado do seu pai. Sabe, querido, lendo essas verdades aqui, lendo Hebreus 11:6, Guilherme, não consigo compreender como as pessoas enxergam a maldade de Deus. Porque Deus desde o início teve todo o cuidado para com o homem, para comigo e para com você. Deus está a todo momento cuidando das nossas vidas, sabe? Através do Espírito Santo Ele está nos direcionando, nos dando instruções, nos dando palavras. Olha, siga em frente, vira à direita, vira à esquerda, não passe aí, não entre aí, não fale assim com fulano. Ei, pare tudo, não faça isso, se acalma. Sabe, todo momento Deus está nos instruindo como um bom pai, que orienta o seu filho ao caminho que se deve seguir. E como bom filho, você deve se inspirar no seu pai. Todo bom filho, ele se inspira, se espelha no seu pai, e ele cresce querendo ser como o seu pai é. Sabe, você deve crescer tendo esse comportamento que Jesus nos ensinou, porque Jesus também é filho de Deus. Amém? Nós somos co-herdeiros com Cristo. E você deve seguir esse caminho que Deus te instruiu e vem te instruindo. Amém? Então o segundo passo aí é crer que Deus existe e que Ele é galardoador de você. Ele é seu galardoador porque você tem buscado ao Senhor. Amém? E o terceiro passo aí, para você se comportar diante da pressão, está nesse livro aqui que eu quero indicar para vocês, que nós temos aqui na livraria da igreja inclusive. Se você quiser depois adquirir ele, você pode estar fazendo seu contato conosco, tá bom? Que nós vamos estar te passando certinho as orientações para que esse livro possa chegar em suas mãos. E esse livro, o nome desse livro é Uma Vida de Alegria.
Esse livro ele faz parte da coletânea do legado do apóstolo Bud Wright, que é o fundador do Ministério Verbo da Vida. Amém? E eu quero ler com vocês alguns trechos que eu separei desse livro, tá certo? A respeito de como que você tem uma alegria, como que você desenvolve uma vida de alegria. Amém? Eu vou abrir aqui com você e vou ler, quero que você preste atenção. Se você não leu esse livro ainda, meu querido, você está perdendo tempo. Amém? Está na hora de você comprar já esse livro, porque esse livro ele tem 3 capítulos apenas, 47 páginas. Mas eu garanto para você que uma página traz verdades mais poderosas do que a outra. Amém? Esse livro ele traz um conhecimento acerca de como você consegue andar em alegria, como você consegue desfrutar de uma vida de alegria. Amém? Eu vou ler aqui com vocês. Diz assim: é verdade, irmão, que você pode rir de alguma piada ou de algo engraçado. Tem uns irmãos aqui na igreja que de vez em quando fazem uma gilmazada aí e a galera não perdoa, fica rindo, né? Mas ó, nós vamos continuar aqui para você ter entendimento. Gilmar, eu te amo, viu, meu querido? Diz assim: é verdade, irmão, o que você pode rir de alguma piada ou de algo engraçado que venha acontecer. Mas isso não quer dizer exatamente que você esteja produzindo o fruto da alegria. O subtítulo dessa parte aqui é: a alegria é fruto do Espírito. Amém? Vamos continuar aqui. Mas quando você tem um sorriso nos lábios, independentemente do que está acontecendo aí no natural, então você está andando na verdadeira alegria. Então você está desfrutando da verdadeira alegria. Vamos continuar aqui. O fruto do Espírito, a alegria que vem do Senhor, ele é sobrenatural. Todo fruto do Espírito é sobrenatural. E não são as pessoas ou as circunstâncias que determinam essa alegria que determinam essa alegria, mas somos nós. Ao ativarmos pela fé o poder que está no nosso espírito. Aí uma chave poderosa, meu irmão, minha irmã. Como que você consegue desfrutar de uma vida de alegria? Você deve aí ativar pela fé. É pela fé que você ativa o poder que está dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. Amém? E a verdadeira alegria é essa que está dentro de você. Não é uma alegria externa. Não é uma alegria que vem de coisas do mundo. Não, a verdadeira alegria é aquela alegria que habita dentro de você, através do Espírito Santo. Creia nisso e se mova, vivendo sempre uma vida de alegria. Meu querido, eu li para você um trecho de uma página. Olha que verdades poderosas, que chaves poderosas a respeito daquilo que a Bíblia já nos garante. Amém? Eu vou ler com você aqui outra passagem desse livro. Diz assim: Deus não está com raiva, não está preocupado e nem ansioso. Ele está rindo. Lá em Salmos 2:4 diz que Deus está no seu trono, rindo dos inimigos. E eu acabei de falar para vocês que nós devemos se espelhar em nossos pais. E Deus é o seu pai. Sabe, meu querido? Diante da circunstância, ria. Porque é assim que o Senhor está a todo momento, rindo dos inimigos. Porque nós já sabemos que o diabo, que Satanás, ele é um inimigo vencido. Ele é um inimigo que já foi derrotado. Amém? Você precisa desfrutar dessa alegria. Continuando aí, diz assim: Deus é alegre, irmão. E a alegria de Deus está dentro de nós, porque Ele está dentro de nós, através do Espírito Santo. Amém? Outra parte aqui diz o seguinte: na presença de Deus, há plenitude de alegria. Ou seja, existe a alegria completa. E se você quiser conferir depois, está lá em Salmos 16, do verso 8 ao 11, ok? Deus, Ele é cheio de alegria e Ele habita dentro de você. Portanto, há alegria no seu interior 24 horas por dia. Sabe, meu querido, a alegria não habita em você só quando o salário cai na conta. Não. É bom, né, quando o salário cai na conta, que você tem que pagar todas as suas contas. Você vai lá e faz compras novas, investe na sua vida. Mas sabe, não é só no momento que o salário está na sua conta que você deve ser alegre.
Não é só quando tudo está indo bem, quando tudo vai bem que você deve ser alegre. Você deve ser alegre 24 horas por dia, inclusive diante de uma pressão, porque o Espírito Santo de Deus, aquele que é o maior, ele habita dentro de você, e através dele você pode desfrutar de paz, de alegria. Amém? Nós precisamos, mais do que nunca, nesse momento atual, ter a consciência da presença do Espírito Santo e desfrutar dessa vida de alegria. Amém? Eu quero ler outra parte aqui com vocês. E diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós sabemos que isso está lá em Salmos. Amém? E o escritor continua dizendo, você deve dizer isso todos os dias e muitas vezes ao dia, até se tornar plenamente convicto dessa verdade. Essa força já está dentro de você, portanto manifeste esse fruto e comprove que a alegria verdadeiramente te fortalece. Por que a alegria te fortalece? Aí ele continua dizendo, porque a nossa força é a alegria do Senhor. Quando você manifestar essa alegria, você não vai ficar reclamando o tempo todo, você não vai ficar com raiva de ninguém e não vai ficar triste nem preocupado. Sabe por quê? Você não vai ter tempo para essas coisas, porque você vai estar desfrutando 24 horas por dia de uma vida de alegria. Eu quero te dizer uma coisa, sabia que não é legal reclamar, sabia que não é legal murmurar, porque quando você faz isso, você está afastando a promessa de Deus da sua vida, você está atrasando com que a promessa de Deus cumpra para a sua vida, porque nós lemos anteriormente que eu preciso crer que Deus existe, eu preciso crer que Ele também é galardoador. Sabe, quando você começa a reclamar, você está dizendo o contrário disso. Você está dizendo que você não crê em Deus. Você está dizendo que você não crê que Ele vai te presentear, que Ele te galardoa. Amém? Então você não pode jamais se manter reclamando. Sabe, ter uma vida de murmuração. Isso não pode acontecer na sua vida. Pelo contrário, eu quero te convidar agora, ao invés de abrir a boca para reclamar, abrir a boca para render graças. Abrir a boca para agradecer ao Senhor. Tudo aquilo que Ele já fez, que Ele está fazendo, que Ele vai fazer ainda na minha e na sua vida. Sabe, queridos, quando você rende graças, você está agindo em fé. Sabe, você não precisa andar por aquilo que você vê. Você não precisa andar pelo natural. Você é um ser espiritual. Você precisa andar por aquilo que você crê. Sabe aquilo? Aquela convicção que você tem no seu coração. É isso que você tem que declarar. Ainda que não se manifeste, ainda que você não veja ali fisicamente, meu querido, declare, comece a desfrutar dessa alegria, comece a gargalhar no Espírito Santo, comece a se regozijar no Senhor, sabe que vai acontecer, rapidamente vai se manifestar, rapidamente vai chegar, rapidamente vai aparecer para você, amém? E eu quero encerrar aqui a instrução do livro, lendo para você uma última parte, que diz assim, há muitos anos religiosos, era um campeão em tristeza e fazer cara feia. Mas Jesus me ensinou a vencer a tristeza e andar como um vencedor, com postura de vencedor. E quando um sentimento de tristeza envolver você, quando um sentimento de tristeza te envolver, com pensamentos e sentimentos que vão colocar você para baixo, levante-se pela fé, declarando a palavra e rindo. E não deixe sua alegria ir embora. Ria, irmão. Comece pela fé. Comece fazendo ha, ha, ha. Há um poder sobrenatural dentro de você. Mas você precisa colocar esse poder em ação. Você não pode deixar ele parado. Você precisa agir com esse poder. Amém? Coloque a alegria para fora e diga. E eu quero que você diga aí na sua casa agora. Ha, ha, ha. Sabe, querido, eu não sei o que tem se levantado diante de você. Eu não sei qual é a pressão que surgiu na sua vida. Mas diga ha, ha, ha. Comece pela fé. Ha, ha, ha. Sabe, às vezes você pode não ter entendimento. Por que eu estou fazendo isso? Diga ha, ha, ha. É pela fé. Daqui a pouco você vai estar cheio do Espírito, cheio do poder. A manifestação da glória de Deus vai se manifestar em você, na sua casa, onde você está. E você vai começar a rir, a dar altas gargalhadas. Sabe por quê? Porque você aprendeu a se comportar diante de uma pressão. Eu quero encerrar com o último passo, de como que você deve se comportar diante da pressão. E o último passo é, fique com a palavra. O último passo é você ficar com a palavra mediante todas as coisas. Primeiro passo, renovar a sua mente com a palavra.
Segundo passo, crer que Deus existe, que Ele é teu presenteador, teu Pai. Terceiro passo, ter uma vida e desfrutar de uma vida de alegria. E o quarto e último passo, permaneça na palavra. Fique com a palavra. Sabe, queridos, o mundo está aí cheio de pressão. Pressão para tudo quanto é lado. Mas você precisa descartar essa pressão, tirar essa pressão do lado e colocar a palavra de Deus acima das coisas. Colocar a palavra na frente. Levar a palavra na sua vida. Amém? Eu quero encerrar com 2 exemplos simples aqui. Eu vi certa vez uma publicação que tinha lá uma imagem de um ovo e de uma batata. E a publicação dizia o seguinte, que a mesma água fervente que amoleceu a batata, endureceu o ovo. Sabe, querido? Essa água fervente não é ela que vai trazer o resultado para essa expressão que eu trouxe para você. É a mesma água fervente que passou pela batata, também passou pelo ovo. A mesma pressão que você está passando, outras pessoas estão passando. E sabe por que o resultado do ovo para a batata é diferente? Porque não tem nada a ver com a água, não tem nada a ver com a pressão. Sabe, o mais importante disso é aquilo que tem por dentro. Aquilo que você tem por dentro, a sua essência. É a sua essência que vai falar mais alto durante uma pressão. É aquilo que você tem colocado por dentro, sabe, querido? É assim que você vai passar. É assim que você vai se comportar diante de toda a pressão. Pegue uma folha de papel aí depois, uma folha simples, um A4 de um caderno. Comece a dobrar ela em várias partes. Sabe, quando a pressão chega, ela pode até te apertar de um lado para o outro. De um lado para o outro, vá dobrando, até você não conseguir mais dobrar essa folha. Você vai ver que a folha que era fina, agora se tornou grossa, está mais rígida, está mais firme. Eu quero te dizer que a pressão pode chegar na sua vida, porque a palavra de Deus diz, Jesus fala para a gente, que no mundo nós iríamos passar por tribulações, mas o versículo continua, e ele diz para nós termos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo, e nos tornou mais do que vencedores. Sabe, quando você entra no campo, você já entra sendo vencedor, porque Cristo já venceu a batalha que você precisava ter. Amém? Então fique com essa palavra, não perca a sua essência. Continue se alimentando através da palavra de Deus, porque quando a pressão chegar, quando a água fervente chegar, você não vai amolecer, você não vai se desfalecer diante da pressão. Pelo contrário, você vai permanecer firme, avançando, rígido e forte como uma rocha. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha recebido essa palavra. Espero que você tenha recebido essa palavra na sua casa, que você possa ficar abençoado e praticar essa palavra. Amém?